Oi, gente, então estamos de volta. Olá! Olá, pessoal! Olha, gente, então, para quem não sabe, esse é o Gustavo, nosso elemento número 3. Oi, elemento gente. número 3. Demorei, mas cheguei. Estou aqui. Atrasado lá. como sempre, mas ele chega uma hora. Ai, já vamos lá Ai. me zoar de novo por eu ser atrasado. Gente, Então- minha defesa, eu não me atraso sempre, tá? Só Só todos os dias. Eu vou repetir aquela maravilhosa frase de o Gustavo é um excelente profissional na vida profissional, mas na vida pessoal ele é um péssimo profissional. Desculpa, gente. Desculpa a todos os meus amigos que eu já dei migué no rolê e cheguei atrasado. Sinto muito. Quem ainda nunca deixa marcou de acontecer. sair com o Gustavo, fique avisado, tá, gente? Ele atrasa. A gente sabe super bem. Os recrutadores que estiverem ouvindo, é só amigos, tá bom? Aqui eu não tenho ponto nenhum na Disney. Novamente, como profissional, o Gustavo é excelente. É um excelente, mas enfim. Então vamos lá, Gus, se apresenta, fala um pouquinho de você. Beleza. Então, eu sou o Gustavo, como vocês já falaram milhões de vezes. Acho que todo mundo me conhece como Gus, Gus, ou o que vocês quiserem me chamar. Eu sou carioca, não da Gema, porque eu nasci no interior do Rio. Então, eu falo que eu sou carioca, as pessoas já me julgam, porque eu sou de Queimados. Fala biscoito. Falo biscoito, falo o jeito certo, né, no caso. Mas enfim, não vamos entrar nesses méritos, senão vai ser um podcast. Acho que já a gente pode ir pro episódio número 3, a gente acabou por aqui. Tá bom? bolacha, Alves. Só se for o Globo. Amo, saudades, inclusive. Enfim, eu sou formado em turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E assim como a Fernanda também, a gente é feliz, mas a gente é pobre, né? Formados turismólogos. É porque eu sou muito rica, né, gente? Eu falo, Débora riquíssima. Assim, só para deixar muito Tradutora, claro. Tradutora vive do luxo, gente, mas no luxo do papel. Acho que medicina e tradução é mesmo patamar. Opa, claro, com certeza. Não, por isso que eu tenho 2 empregos. Tipo turismo e direito. É a mesma coisa, gente. Aqui a gente só reclama porque a gente enfim, né? Também não vamos entrar nesses méritos, que não vai ser só podcast. Não vai ser Ninguém desiste da faculdade, pelo amor de Deus. Vai ser um podcast só da gente chorando. Então... Não, chorando não, porque aqui ninguém chora. Não, a gente é só feliz, tá bom? Eu trabalhei na Disney, como também essas duas pessoinhas aqui que falam com vocês. Uau, nossa, que pessoa diferente, né? Trabalhei na Disney, caramba. Enfim, eu fiz o ICP, que é o que a gente vai falar um pouco sobre hoje, inclusive, já um spoiler aí. Também conhecido, acho que hoje em dia, o CEP, ou Cultural Exchange Program, né? Que a gente estava pesquisando hoje como que chama. Enfim, sempre vai ser ICP nos nossos coraçõezinhos. Não adianta tentar mudar. Que é o International College Program, né? É muito nosso, por favor, ICP, melhor sigla. Porque imagina ter que chamar CEP, você não sabe se está falando da sua casa, você não sabe se está falando do programa de trabalho dele. Ou de uma doença. Eu tô mais retardado do que o normal hoje, porque eu acabei de voltar do meu shift de 9 horas, então tô aqui acabado. O que é um shift, Gustavo? É um período de trabalho. Então eu estava trabalhando. Então, continuando a minha jornada, né? Continuando a leitura do meu currículo. Parece que eu tô aqui com o meu LinkedIn aberto. Enfim, depois do ICP, na verdade no ICP eu trabalhei com attractions no Magic Kingdom, no Parquinho do Castelo. Foi ótimo, adorei, saudades, melhor experiência da vida. E o ICP, para quem não conhece ou quem não lembra do nosso último podcast, é um programa de trabalho de 3 meses nas férias. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele nesse podcast, então fiquem ligados. E eu trabalhei exclusivamente com attractions no Magic Kingdom na Tomorrowland. Foi muito, muito divertido. E é engraçado porque eu entrei... Terra do Amanhã. Terra do Amanhã. E é engraçado que eu entrei para a faculdade de turismo porque eu queria trabalhar para Disney. Então, eu já sabia que era algo que eu queria fazer. Então, ter feito o ICP foi muito importante para mim. Foi incrível, conheci pessoas incríveis. E meio que fez a minha carreira também. Nem tanto que eu voltei. Acho que de todos aqui, né? Todos que falam, menos a Débora,
CP, poser. Não sou mesmo, tá, gente? Sou Não uma fez o anomalia CP, no nem mundo devia- Disney, tá bom? Nem Sou uma deveria estar anomalia. aqui nessa conversa hoje. Ai, Tudo desculpa. bem, a gente perdoa. É aquele. Vamos mutar, Pô, quando vamos você tá num mutar grupo ela de aqui amigos que todo mundo trabalhou na Disney, tem aquela uma pessoa que não trabalhou, ela fica perdida no e fica rolê, perdida, né? sofre bullying, coitado. Mentira, a gente é legal, a gente recebe todo mundo, tá bom? Mas, Menos eu não sou legal. A Fernanda julga, assim, tá, gente? é isso que eu ia falar, são por outros motivos. Mas, enfim, eu voltei do ICP e eu fui trabalhar em agência de intercâmbio, que era algo que eu gostava muito também. Mas eu já sabia que eu queria voltar a trabalhar na Disney. No entanto, que foi por isso que eu entrei na faculdade de turismo em primeiro lugar, como eu disse. Eu apliquei, né? Eu tentei o processo de Park Reader, mas não deu certo, enfim, vida que segue. E aí eu tentei o programa de Guest Relations e eu passei e foi incrível. Eu fiquei com essas outras duas lindas aqui. A gente se conheceu no Guest Relations também. No Guest Relations eu trabalhei de novo no Magic Kingdom. Eu pedi pra cair no Magic Kingdom, mas quando eu descobri que eu tinha caído... Gente, quem pede pra cair no Magic Kingdom? Eu pedi pra cair no Magic Kingdom também. É isso que eu ia falar, quem pede? Você. Eu pedi no meu, meu, mas era o ICP. Gente, Pra quê? Eu ia falar que erro, mas foi ótimo. Foi traumatizante, mas ótimo. Acho que depois de ser... personalidade, tá? Exato, acho que depois de Guest Relations a gente consegue fazer qualquer outro trabalho, assim. Nossa, tipo, total. né? E nem tanto que agora eu voltei, tô aqui em Orlando, trabalhando em Orlando, nem tanto que eu disse que eu estava trabalhando até agora. Eu tô fazendo um programa de meio que estágio, trainee, ainda meio que dentro do complexo da Disney, mas para Marriott, para uma empresa de hotel internacional que chama Marriott. Eu trabalho no Swan Dolphin, um hotel meio complicado que a gente não entende muito bem se ele é Disney, se ele é Marriott, se ele... Mas ele também é um centro de convenções? Então, ele é, assim, uma delícia. Sem comentário. Basicamente, a gente não sabe como descrever, porque ele fica dentro do território da Disney, do lado de dois parques, só que ele não é Disney, mas porque ele já foi da Disney um dia. Disney. Então, ele é... aí é um pouquinho complicado. Pois é, ele é third party, então é operado por outra pessoa, por outra empresa, no caso, né? Terceirizado. Terceirizado, exatamente, obrigado. Aqui eles primeiro mundo, né? Só fala inglês, desculpa, não sei falar português. Desculpa aí, gente, a gente sofre da síndrome de quem esquece falar coisas em português. Nossa, e daí eu julgava tanto. Nossa, eu julgava muito. Hoje Nossa, eu sou essa pessoa. esse povo idiota que volta de fora e não sabe falar mais português. Não julga não, gente, tá? É verdade. Acontece. Enfim, Mas enfim, essa é a minha vida, tô aqui, fico aqui até novembro, então mês que vem eu acabo esse meu programa de management. Então, recrutadores que estiverem ouvindo esse áudio, eu sou uma pessoa ótima, me contratem. Gus falou isso agora com um apertinho no coração. Então, pelo amor de Deus, me contratem. Mandem jobs, tô precisando. A partir de dezembro não de nudes, gente. 2019. Não, nudes eu tô de boa, tô precisando de jobs mesmo. Mas e se for a nude de um recrutador? Olha. É isso aí, desculpa. tá, gente? É isso, então, no episódio de hoje. Desculpa aí, menores de idade. Mas assim, isso foi 13 meses das nossas vidas, tá bom, Gustavo, como morador honorário do nosso apartamento. É verdade, tem era essa o também. inquilino lá. Só. Era o inquilino do 1308 ou 9. Nem lembro mais o número. Ou 1309, né? 1309, 1309. tá, gente? Era o númerozinho. 1309 Só ia pra do Vista comer Way. e pra beber tequila. Exatamente. E pra chorar Não, isso não acontecia, Gustavo. Trabalho. Para, Ninguém gente. bebia nesse Não, intercâmbio. A gente não bebe, que isso, não. Não, imagina. Para, A gente Que recebe tequila, grito. que é isso, cara? A gente recebe grito de guest o dia todo, mas a gente só todo sorri. mundo é de Deus, a gente exalta e Não, enaltece. você é maluco. Essas coisas a gente não fala, Gustavo. Isso, perdão, desculpa. Não fui eu, foi a pessoa que... Foi o gêmeo mal do Gustavo, o Augusto. Nossa, gente, a Débora tá com um monte de codinome hoje, né? Enfim, então vamos lá, gente. Vamos começar a falar de ICP. Sim. Então, Gustavo, porque a Débora não fez, né? Gustavo, o que é o ICP? Começou o bullying. Enfim, gente, como... Tô rindo ainda. Não, a Débora.
Enfim, o ICP é um programa de trabalho no exterior, como muitos outros que existem, mas é um programa de trabalho na Disney. Então ele é muito concorrido, ele é muito desejado, porque querendo ou não, a Disney é uma empresa de nome grande em qualquer lugar que você vai, todo mundo meio que conhece a Disney. E o ICP É a maior basicamente empresa de entretenimento do mundo, né? exato, Então, é uma das maiores empresas para customer service, né, para atendimento ao cliente do mundo. Então é meio que referência, ainda mais porque é um programa que não tem muita restrição. A gente vai entrar nos méritos das restrições, dos pré-requisitos, né, que a gente tem hoje, mas comparado a muitos outros, acho que eu e a Fernanda também, que trabalhamos com agência de intercâmbio, tem a maior parte dos programas ou é muito caro, ou tem muita regra. muitas exigências, né? E acho que isso chama muita atenção, porque assim, você aplica para o programa, não tem nenhum custo. Então é legal você também, né, para treinar, para você ver como é que funciona todo um processo seletivo, se você for novo, ainda mais, né? Então é bem bacana, porque você não tem essa, nossa, putz, vou ter que gastar, será que eu não consigo? Não, só vai. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, bola para frente, tenta ano que vem que vai dar tudo certo. Vai tentando, gente. Moral da história. Então. Porque, querendo ou não, você já está tentando um programa de uma empresa internacional e a gente vai falar sobre isso também, mas todas as entrevistas são em inglês, então você está testando seu inglês. Mas aquilo não tente só para não roubar a vaga dos amiguinhos. Mas. Mas é mais pela experiência também, de você entender como funciona o processo seletivo. Se for a primeira vez, muita gente é o primeiro trabalho, como a Débora falou, dela, o primeiro programa dela foi o primeiro trabalho dela. Sim. Então, você acaba aprendendo muita coisa com isso. Por mais que pareça uma coisa boba, no final acaba se tornando uma experiência bem importante. Tá bom. Com certeza. Eles não te ensinam habilidades que vocês só fazem aquilo e acabou. Exatamente, é o tipo de coisa, eu, assim, acho que todo mundo que faz o CP, a gente meio que recomenda para todo mundo, porque você pode fazer medicina, você pode fazer publicidade, pode fazer turismo, vai ter alguma coisa que você vai aprender, pode ser profissionalmente falando, mas também pode ser no quesito pessoal, de você aprender a lidar com gente do mundo todo, de você aprender a morar com pessoas que você não conhece. Então é um aprendizado assim que não tem comparação, assim como qualquer intercâmbio, mas principalmente trabalhar numa empresa tão grande com tanta possibilidade, acho que é muito importante. Sim, com certeza. Você adquire uma maturidade que você não imagina que você adquiriria. Ou não, né? Então, comparado aos nossos áudios. Não, vamos entrar. Nossa, eu fiquei meio em choque agora. Você quer falar sério? Então, vamos falar sério. Então, vamos conversar sem brincar. Gente. Enfim. Agora vocês vão ouvir o que a gente é de verdade. Agora a gente vai botar... Deixa pra lá. Não vou nem terminar essa frase. Casos de família, edição Dreammaker. Edição Disney. Pá! O ICP acho que é muito importante, assim, e querendo ou não, atualmente a única, meio que o caminho de entrada, se você quiser trabalhar na Disney e fazer qualquer outro programa. A gente não sabe até quando vai ser assim, mas a gente achou importante começar falando meio que dessa fase de episódios que a gente está gravando sobre Disney, sobre programas de trabalho na Disney. A gente achou importante começar pelo ICP, porque o ICP é o caminho de entrada. Muita gente pergunta se, eu já me formei na faculdade, a gente vai falar sobre os pré-requisitos, mas não tem um pré-requisito importante. Tem como eu fazer qualquer outro trabalho na Disney? Infelizmente não. Não tem mais, a menos que você seja americano, né? Se você for americano, você faz ou então, seu sonho. Mas... A não ser que a Disney abra um programa diferente fora desse padrão, mas a intenção não é essa, né? A intenção parece manter esse padrão. Assim, para quem também tiver interesse, a Disney aqui do Brasil também contrata para trabalhar nos escritórios e vocês teriam os mesmos benefícios de qualquer outra pessoa que trabalha em Orlando. Sim, com certeza. Só não tá em Orlando. Exato. Então, meio que triste, né? Então, não. Caiu uma lágrima aqui agora, né? Sim, não, nem fala. Mas, enfim. Eu acho que é importante meio que começar pelo ICP por questão de ele ser meio que o carro-chefe geral de programas da Disney, né? Hoje em dia. Hoje em dia. É o programa mais procurado, né? Tem. Hoje em dia. Hoje em dia.
Hoje, amanhã pode mudar, a gente nunca sabe. Mas, Amanhã, não sei. meio que pensando nisso, a gente queria falar um pouco sobre processo seletivo. E a Fernanda falou um pouco no último podcast, mas para quem não sabe, a Fernanda meio que ela é uma ótima pessoa para falar sobre isso, porque na verdade ela fez parte dos dois lados. A Fernanda rindo, tipo, eu sou uma pessoa péssima. Mas a Fernanda fez parte dos dois lados, porque ela fez ICP 2 vezes, inclusive, riquíssima diva, Sim. e em 2 anos, quero dizer, mas ela também trabalhou no processo seletivo do ICP com a agência que recruta, com a STB, recrutando candidatos para irem para a fase final do ICP. Então, querendo ou não, ela tem bastante conhecimento. Então, Fernanda, se você puder abrir seu coração e falar para a gente um pouquinho sobre o processo seletivo, a gente vai comentando junto, mas se você puder abrir um pouquinho sobre o claro. processo. Então vamos lá. Na verdade, eu não vou entrar muito nos méritos de. Ai, gente, vocês querem falar sério? Não, que isso, gente. Entrar muito nos méritos de como é o processo, como é avaliado, porque acho isso meio antiético, sabe? Sair da empresa e simplesmente falar, você tem que fazer isso, isso, aquilo para passar. Não tem uma receita de bolo, mas eu acho que não é bacana entrar nesses méritos de como a gente faz, assim, a avaliação de cada pessoa, né? Mas basicamente como funciona o processo? Ele abre uma vez por ano, geralmente é abril, maio, né? Eles fazem as palestras anuais, tem várias cidades, você se cadastra hoje, você precisa ir no site da STB, você precisa fazer sua inscrição, escolher a sua cidade, a palestra que você quer participar. Você vai para a palestra, eles explicam tudo que a gente vai falar basicamente, eles repetem lá, eles falam como é que funciona, eles entram mais detalhes, claro, né? Pagamento, as roles, que são as funções, os rolês. Eles explicam basicamente tudo como funciona o programa, o período de duração. E aí você tem a entrevista, né? Primeiro, a entrevista com os recrutadores da STB, então são pessoas que trabalham para a STB. Hoje, a gerente representante do produto é a Rosana Lippe, que foi minha chefe, enfim. É minha amiga também, falo mesmo. Oi, Rorô. E aí eles se contratam. Mentira. Me chama de volta. Aí você faz esse processo, eles são diversos dias, né? Então eles dão preferência de quem vem de cidades mais distantes no primeiro dia para você fazer a entrevista. Você faz a entrevista, e aí depois de um tempo, eu não sei quanto, acho que são 2 meses, né? 2 meses, Acho que sai em geralmente junho, julho, o varia. resultado no site. Oscila um Isso. pouquinho. Exato, Porque Aí depende são de 3 qual lugar do Brasil você vai fazer a palestra também, que acho que é importante falar também, tem palestra em todos os lugares do Brasil. Não todos, mas na maior Não parte todos. dos Capitais, assim, que pelo são, menos podem 5 fechar. grandes capitais, então não é só aquela coisa. Obviamente tem mais palestra no Sudeste, mas não é aquela coisa fechada que a gente está acostumado de ser só tipo Rio, São Paulo. Então eu já vi anos que tiveram em Porto Alegre, em Fortaleza. Sempre oficialmente vai ter que ter em BH, então sempre vai oficialmente ter em São Paulo, porque o escritório principal da STB, da Disney Division, enfim, é em São Paulo, mas eles tentam fazer esse esforço de terem processo seletivo em outros estados para que facilite um pouco que outras pessoas de outros cantos do país consigam ir também. E por isso que demora um pouquinho, né? Porque a última cidade é sempre São Paulo. Então, quem fez, sei lá, em Porto Alegre, que foi no começo de abril, até chegar em São Paulo, que é no final de maio, demora um tempo. Então, é um pouquinho demorado para sair essa resposta. E são 3 devolutivas, né? O aceito, o aprovado para a segunda fase. E não é fila de espera, como é que chama? Stand-by. Stand-by? É o stand-by, que seria na fila de espera, né? Você tá esperando algum aprovado recusar, enfim. Ou a Disney abrir aprovado, mais vagas. mas não e tanto. Aprovado mais ou menos. E o recusado, que eles dão deny, né? Eles falam, infelizmente, tenta para próxima, enfim. Aí eles vão te dar uma data para você voltar na segunda palestra, que geralmente acontece em agosto. E todo ano pode mudar, no Dia dos Pais. Terrível, mas sempre no Dia dos Pais. Porque é quando a Disney vem para o Brasil. E aí a segunda entrevista são com os próprios recrutadores da Disney, né? Então você senta, você tem a oportunidade de conversar um pouquinho com o recrutador da Disney.
E aí, depois de não tanto tempo, sai a resposta da sua job offer, de aceito. Tudo isso tem um sistema, tá? Um sistema da STB, enfim, eles dão senha, você se cadastra, é super fácil. Sim. Tem o aprovado com a offer letter, né? Que fala a sua função, quando você vai embarcar. Tem o standby, que também fica nessa dependência dos aprovados não aceitarem as offers para você ser chamado. E o recusado, né? Infelizmente, tem ano que vem. É duro, mas é normalmente realidade, o recusado né, vem primeiro, viu, gente? Sim, geralmente. E é tudo. Acho que quem participa de programa da Disney sabe que, infelizmente, é tudo onda, tudo chega. Nada chega junto, então tem meio que. Primeiros e-mails são de reprovados, aí depois recebem um outro de aprovado, depois vem uma quantidade gigante de e-mails, até porque a empresa é grande, E são o stand-by geralmente é por último, né? E isso, stand-by é geralmente os últimos a ouvirem sobre a resposta. Mas esse é basicamente o processo. E de novo, o processo não é nada muito complexo. Não, nada é meio que regra, né? A gente fala meio que pelo que a gente observou nos outros anos, mas nada é oficial. Novamente, a Disney e processos seletivos mudam todos os anos, todo o tempo. Então, todos os anos. São pessoas novas. Ninguém aqui tem vínculo nenhum com a STB, não é patrocínio, a gente não é representante oficial da Disney. Só se a Rosana me contratar. Chama nós. Só que assim, a gente está aqui realmente para compartilhar o que a gente sabe e as nossas experiências, porque a gente quis falar disso e porque a gente acha que o pessoal gosta. Foi o que a gente falou no primeiro podcast, né? É importante saber que a gente não é fonte oficial de nada. Então a gente pode estar falando uma baita de um absurdo agora. Você tá ouvindo, sei lá, em 2020, você fala, cara, nada que eles estão falando faz sentido. Pode ser que não. Isso, que fique muito registradinho. Isso, por exemplo, a gente está gravando esse podcast no dia de hoje, e amanhã, se a gente publicar esse podcast, já pode ter mudado alguma informação. Ou se a gente demorar uma semana para publicar da data que ele foi gravado, pode acontecer de alguma coisa mudar, gente. Sim, as coisas mudam o tempo todo. Eu tava rindo que a Fernanda falou 2020, eu falei, nossa, 2020 é muito tempo ainda, e tipo, ano que vem. Não, ano que vem. Eu acho que a gente tem menos de 90 dias pro Natal, gente. Jesus, enfim. Ai, que legal. Vamos começar a cantar músicas de Natal. Não, para, Halloween. Vamos lá. Então, vamos começar. É verdade. Por onde vocês querem começar? Acho que a gente falou de processo seletivo, né? Deixa eu só dar uma ressalva aqui. Não, é só para falar que a gente também vai fazer um post no blog, isso é importante. A gente vai deixar os links do STB lá para vocês se cadastrarem, para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo, para receberem as notificações de quando vai ter palestra e tal. Então a gente vai deixar, não tão explicado, óbvio, mas com os links importantes para vocês acessarem. Isso, exatamente. Então acompanhem lá o blog do Dreammate, o Instagram também. A gente vai passar os links depois, mas é importante vocês saberem que a gente está postando no blog e no Instagram também sobre essas coisas. Isso. Mas acho que como a gente falou do processo seletivo, agora uma das coisas importantes é a gente meio que saber os pré-requisitos, né? Porque muita gente tem dúvida em relação a isso. Quais seriam o que faz você conseguir aplicar ou não. Então acho que a Dé tá com meio que a listinha atualizada. Eu tô. Essas fontes que eu vou citar agora, elas estão vindo direto da fonte que a gente tem de mais confiança. Tá passando aqui comigo. Tá passando aqui. Direto aqui pra mim essa fonte confiável. Vulgo, também conhecido como o site da STB, como tá divulgado hoje no site deles, tá bom, gente? Os pré-requisitos são ter no mínimo 18 anos de idade até a data de início do processo seletivo. E se eu tiver 17? Não pode. Se na data do início do processo seletivo você tiver feito 18, pode. Se do dia que começar o processo seletivo você ainda tiver 17, não pode. É que é uma pergunta muito comum, por isso que eu perguntei. Não, exatamente. Por isso que a gente ressalta que quando até a data de início do processo seletivo. Perfeito. Ter inglês fluente, ser estudante universitário regularmente matriculado em curso de bacharelado presencial reconhecido pelo MEC com calendário acadêmico regular. E, além disso, também não pode se tiver trancado. E aparentemente, EAD também não se aplica.
Isso. A AD não se aplica. Casos e casos, assim, tem muita gente que pergunta, meu curso é licenciatura, meu curso é menos de 3 anos. Então, acho que a regra é clara, né? Que é bacharelado presencial. Tá meio que ali, eu acho mas que... claro que são casos e casos, acho que não custa nada também consulta STB, na STB, porque eles são a fonte oficial, então a decisão é deles. Eles vão saber consultar melhor o que tá valendo ou não no MEC, né, gente? Exato, não desiste do seu sonho, Com mas certeza. eu acho muito errado também gente que só vai meio que faz escondido e depois acaba tendo problema, porque querendo ou não, o consulado vai acabar descobrindo. Então a STB não decide essas coisas porque eles são malvados, porque eles não querem que você, estudante de licenciatura de 2 anos... E não só o consulado, né? Porque a própria Disney pede, quando você é aprovado, na verdade, antes de ser aprovado, eles analisam toda a documentação. Então, eles pedem uma assinatura oficial da faculdade mostrando o que você faz. Então, você fala licenciatura em, sei lá, eles vão falar, mas, gente, isso não é bacharelado. Então, não é tão simples assim, né? Sim. Além de tudo, é bem complexo no sentido que isso a gente também entra na categoria do visto, gente. Não é um requisito. A Disney quis assim, a STB quis assim. Para ter esse visto, tem que cumprir essa regra, porque é a categoria do visto que o consulado americano vai ceder, entendeu? Sim. Essa é uma das regras more. De novo, voltando. Perguntem, acho que, querendo ou não, se você quiser muito, descobre. Se der, deu, parabéns pra você. Se não der, vamos tentar fazer outro curso. Aqueles, né? Muda a sua vida inteira, faz ICP. Eu ia falar outro programa, né? Não, você tem que fazer o ICP. Muda a vida de vocês, gente. Vai fazer turismo. E só voltando um pouquinho no requisito do inglês, acho que muita gente tem dúvida nisso também. De muita gente fala, eu consigo entender the books on the table. Acho que tá bom, né? Não. Gente, a entrevista, querendo ou não é para ser mal de novo, não é para ser exclusivo, mas todas as entrevistas são em inglês. Então, a gente sabe, tem milhões de pessoas que têm diversos níveis de inglês trabalhando na Disney, a gente entende isso. Tem gente que consegue entender, fala pouco e vice-versa, ou gente que fala muito bem, mas não escreve bem. Mas vocês têm que entender que vocês vão estar trabalhando nos Estados Unidos, falando inglês, acho que 90%, 80% do tempo no trabalho, com seus roommates. Nas entrevistas, elas são 100% em inglês também. Então, é o tipo de coisa que realmente não... É a mesma coisa se você quisesse trabalhar numa empresa do Brasil e você não falasse português completamente, sabe? É aquela coisa, tá pra tentar aprender, mas querendo ou não, o propósito do ICP não é aprender inglês. A gente melhora muito inglês trabalhando para Disney, claro, porque querendo ou não, é uma experiência internacional, mas não é a intenção. Acho que se você estiver pensando em aplicar ICP porque você quer aprender inglês, não é bem esse o do trabalho, sabe? Então, eu acho que assim, é importante ressaltar também que não precisa ter fluência, ter uma boa comunicação. Então, se você tem uma boa compreensão, você consegue falar, não precisa ser perfeito. Mas se você tem uma boa comunicação, é ótimo. Você não precisa saber, assim, gente, usar a voz passiva em inglês 100%, tá? Não é isso que eles pedem, não. Não, é você saber se comunicar. É comunicação. Exatamente, você tem que saber entender e se fazer ser entendido. Se isso faz sentido, acho que fez. Enfim. Esperamos. Seguindo para o próximo requisito, estar cursando até a data de embarque entre o segundo e o último semestre de um curso universitário, bacharelado, com duração mínima de 4 anos, reconhecido pelo MEC. Então, tá no primeiro semestre, gente. Não dá para ir ainda. Espera o próximo semestre. Tecnólogo também não pode. Exatamente. Porque tem menos de 4 anos, né? Isso. É a duração mínima, tá, gente? Esse é, inclusive, um dos meus piores traumas de ICP, porque até acho que um ano antes do meu ICP, do ICP que eu tentei, né? Podia fazer a partir do primeiro período, você já podia tentar. Podia. Assim, porque teoricamente você estaria no segundo período durante o ICP, e aí eles mudaram esse pré-requisito. Aí eu falei, obrigado, valeu, galera, muito bem. Aí eu tive que tentar no próximo ano. Enfim, mas né? No meu, a gente se adapta. O meu não vale o último.
Também não agora vale o Quando eu último. fiz, não vale o último. Acho que agora vale, não vale? Agora vale. Aqui tá falando que vale o Vale. último. E realmente acho que mudou. eu vi isso, foi uma regra que mudou. Porque quando eu vi o ICP, que eu acompanhei mais de perto, tinha que estar entre o segundo e o penúltimo. Não podia nem primeiro nem último semestre. Você não podia. Foi no meu, eu não podia estar no último. Exato. Então, tá apresentando o TCC e tá indo pra Disney. Vamos que vamos. Ter disponibilidade para iniciar e completar o programa a partir de meados de novembro até o começo de março do ano seguinte. Por que tem essa regra, gente? Porque o ICP, o Cultural Exchange Program, o CEP, tá? Ele tem mais de um embarque. Ele não é um embarque vai todo mundo. Ele tem o quê, Se não me engano, gente? são 4 datas. Se eles ainda não tiveram, são 4 datas. De 3 a 4, talvez, eu não sei, eu não consigo. Eu me perdi às vezes com isso. Acho que esse ano eles só tiveram 3 ou 2 datas, na verdade, esse ano, se eu não me engano. Nossa. Enfim, muda um pouquinho. Muda toda vez. Acho que esse ano é só a primeira e segunda data. E daí, então, assim, isso é uma coisa que você tem que ter essa disponibilidade, porque você normalmente não vai escolher essa data. Quem vai escolher o seu embarque para você é a Disney, e você só vai ser informado disso muito provavelmente na informação de que você passou, entendeu? Quando eles mandarem a oferta de emprego para você falando, ele vai falar para você. E se você não puder, infelizmente, é uma das coisas que até o momento que a gente saiba, não se muda. Se você não pode, paciência, não vai. Aí que um dos pontos dele também é ter flexibilidade, do programa é ter flexibilidade, né? Então, eles testam muito isso. Se você, primeiro embarque de novembro, você não pode, putz, que pena. Então, você não pode. Eles não trocam data. Isso eles deixam muito claro. Exato, infelizmente. Eles tentam. É aquela coisa de eles tentam meio que acomodar, porque eu acredito. A Fernanda pode dizer se é verdade ou não. Sempre tem essa teoria que eles tentam meio que colocar a Universidade Federal para a última data, para meio que não bater com o calendário. As universidades públicas que são mais rígidas, não trocam. Eles não trocam data de prova. Eles tentam manter para a última data, porque ele realmente é um pouco mais complicado, né? E tem algumas universidades que eles conhecem que são mais flexíveis, então eles tentam colocar para as primeiras datas. Então tem isso, sim. Sim. Novamente, tentam, mas é aquela coisa, né? Então não é garantido. Muita gente porque querendo ou não, eles precisam de mão de obra, né? Então tem algumas roles que eles precisam mais na primeira data. Então, por exemplo, se você passou para Quick, eles precisam muito de a Quick Service. A gente vai explicar mais sobre o que é Quick. E eles precisam muito de Quick para a primeira data. Eles não vão poder priorizar tanto se você é de faculdade particular ou não. Próximo requisito: possuir condições financeiras para custear passagem aérea de ida e volta, seguro de saúde internacional exigido pela Disney, as primeiras 2 semanas de acomodação, a taxa da assessment fee, que é um valor que é revertido para a conservação do condomínio, eventos e etc., e suas despesas com visto. Então, gente, esse aqui é um dos que todo mundo foca nessa hora, porque envolve valores. Então, sim, você tem que pagar a sua passagem de ida e volta para a Disney, e a Disney não te dá, tá bom? Para estar trabalhando nos Estados Unidos, você tem que, obrigatoriamente, para estar trabalhando com o registro legal que eles têm, você tem que ter um seguro de saúde internacional, e não é qualquer um. Normalmente, é o que a Disney indica que você adquira. Exato. Não pode ser aquele de turista que eu escolho. Eles normalmente passam essas informações para você e você adquire ele. Sim, pelo menos nos últimos anos eles meio que deram esse seguro que vocês têm que comprar e não tem outra opção. É exatamente isso. Então, eu não sei exatamente como foi esse ano, honestamente, se eles continuaram o mesmo esquema. É porque não é nem, obviamente, eles têm meio que os critérios deles, mas eles escolhem um seguro que meio que vai cobrir 100% o que eles precisam para o visto de vocês serem aprovados. É que a lei demanda, basicamente. Exato. Isso. As primeiras 2 semanas de acomodação. Então, assim, gente, você vai começar a trabalhar para a Disney, mas você não vai chegar já lá trabalhando, tá? Vai ter semana de treinamento, vai ter semana que você não vai trabalhar tanto. Então, assim, você não sai recebendo todo o seu salário toda hora lá, não, tá? Então, porque a primeira semana, principalmente, você resolve muita coisa de, deixa eu pegar o meu Social Security, que é o equivalente ao nosso CPF. Eu vou ter um appointment para isso. Vou ter que pegar o teu documento.
Então, ele é tudo questão de documentação. Então, você não está trabalhando. Então, você não recebe para isso, claro, né? Exatamente. E normalmente essas 2 primeiras semanas não é você chega lá e você vai pagando. Normalmente sai tudo pago já daqui do seu embarque do Brasil, a não ser que tenha mudado. Você faz um pagamento para eles, né? Exato, isso. Você paga antes de você embarcar. Exato. Daí, junto com esse pagamento das 2 semanas de acomodação, vem uma coisa que chama Assessment Fee, que é uma tarifa que você paga que vai conservar o condomínio em que você vai morar. Porque, assim, vou fazer o programa de intercâmbio para Disney. Não vou escolher onde eu vou morar. Não, a Disney tem o lugar, tem o alojamento. Você vai... Tem algumas opções de escolha, mas é aquilo. E é como se você estivesse pagando uma taxa de condomínio, essa taxa de assessment. Porque eles fazem eventos, tem comida. Eu ia falar, principalmente que tem eventos também. E querendo ou não, tem toda a security, né? A segurança do condomínio, então tem toda o suporte de transporte, né? Exato, que a gente tem. Literalmente você pagando seu condomínio. Sim, o interessante de quem mora nos condomínios da Disney são só funcionários da Disney, então não é uma coisa aberta que você vai morar com pessoas de fora. E também eles dão transporte para todos os parques e para todas as opções de trabalho. Então, todos os hotéis da Disney, inclusive até para o Swan Dolphin, por algum motivo, eles têm transporte também, sendo que eu não posso pegar ônibus, enfim. Momentos, mas eles têm transporte para todos os locais de trabalho, então você não, em teoria, você não precisa de carro e você não precisa pagar nada para ir para se deslocar para o trabalho. Eles também oferecem, eles têm o mercado, né? Mercado, shopping, correio, por algum farmácia, motivo. Exato. Então tem assim, né, gente? Isso as despesas com visto. O visto não é o visto de turista, obviamente. Ele é um visto que tem um custo diferente, é o J1. Então, é uma entrevista diferente, é uma documentação levemente diferente, é um valor diferente e que você também tem que arcar com essa despesa. O valor, eu não lembro. Eu acho que são $160 ainda, para tanto de turista quanto do J1. Mas enfim, até muita gente pergunta também, mas eu já tenho visto de turista, eu preciso ir no consulado de novo, eu preciso tirar isso de novo. Precisa, não adianta. Assim, pode ser bom em algum quesito você já ter viajado para os Estados Unidos, ter o visto de turista na sua aprovação. Assim, a gente não tem como saber, mas pode ser que o governo americano, o consulado americano, meio que olhe isso com bons olhos de, essa pessoa já foi e voltou dos Estados Unidos. Mas, querendo ou não, você precisa ter autorização específica para aquele período de tempo. E não é um visto que, agora que eu tenho esse visto de trabalho, fechou, vou poder trabalhar nos Estados Unidos sempre que eu quiser. Até porque se fosse assim, a gente nunca voltaria para o Brasil. Exato. Não teria, 4 vistos da Disney, né? Exato, nossa, passaporte só visto da Disney. Só visto da Disney. As pessoas até se perdem. Mas então o visto que é só para aquele período. Exato. Então, próximo requisito é estar apto a morar com participantes do programa, vindos de diferentes países e culturas, porque assim, gente... Programa para o Brasil, a Disney tem um X. Programas para os outros países e para os outros lugares existem inúmeros programas de diversos países, de diversas categorias. Então, assim, é como se fosse uma torre, meio que morar numa torre de Babel, em que você pode morar com uma pessoa de cada canto do mundo, dividir quarto com uma pessoa de cada canto do mundo, porque muito dificilmente você vai ficar num quarto sozinho. Eu acho que isso nem existe, essa possibilidade, ou existe. Acho que não. Na verdade, existe, porque no meu segundo ICP, eu tenho uma amiga, Natália, ela morava no Commons, um apartamento de 2 pessoas. Uma menina foi embora logo no começo do programa dela e ninguém entrou. Gente, que maravilha. No meu ICP também. Aí, eu morava. Aí eu me mudei legalmente pra lá. Eu ia falar, nossa, isso é errado. Nem pra deixar a pessoa sozinha. Mas ela que pediu, tá? No meu ICP eu morava num apartamento de 6 pessoas, mas o meu quarto em si, eu não pude escolher para morar com brasileiro e nem... Porque geralmente uma das opções que eles dão no início do programa não é oficial, assim, pode ser que no ano de vocês deem, pode ser que na data mude também, mas eles tentam dar a opção de você conectar, meio que você escolher com quem você quer morar. No questão de, eu quero colocar um colega de quarto para morar comigo, uma pessoa que eu conheço do programa do brasileiro, que está na mesma data que eu gosto dessa pessoa, obviamente tem que ser do mesmo sexo que você,
e você escolhe essa pessoa para poder morar com você. No meu programa, na minha data especificamente, eles não deixaram a gente fazer isso, porque o housing já estava muito cheio, e eles meio que queriam aleatório, e acabou que o meu quarto só tinha eu. Então foi uma coisa muito... Não entendi, assim, poderia muito bem ter me deixado escolher a pessoa que eu já queria escolher. Obrigado, Disney. Mas é assim mesmo. Sem ressentimentos. No meu primeiro programa, a gente não tinha nem a opção de escolher, eles determinavam, e beleza. No meu segundo programa também, na verdade, assim, uma pessoa teve uma ideia genial de mandar um e-mail perguntando se podiam morar juntos. Eles falaram, a gente vai tentar acomodar, mas até então, até 2012, não tinha pedir, escolher, nem nada, não. Era o que era e acabou. Sim, então, de novo, pode muito bem ser que nesse ano eles deixaram, mentira, não sei se eles vão deixar ainda, mas pode muito bem ser que nesse ano eles não deixem vocês escolherem, então, vida que segue, querendo ou não, acho que é a próxima coisa que a gente vai falar. A gente encontra pessoas maravilhosas, né? E querendo, é muito isso, sabe? Eu morei com gente do mundo todo nos 2 programas, e foi muito interessante, porque querendo ou não, é muito mais... Você está tão acostumado a falar português o tempo todo e morar com brasileiro, então é legal você conhecer outras culturas, sabe? Pelo menos... diversificar um pouquinho, né? Exato. Então, e daí o último requisito que eles têm listado é ser extrovertido, alegre e flexível, afinal vocês vão estar trabalhando na Disney com hotelaria, gente. Exato. Morando então, com pessoas de outros lugares do mundo, então assim, isso é uma coisa... que a gente falou no início, que qualquer curso pode participar, mas não é qualquer pessoa que pode participar, querendo ou não, você tem que saber falar com gente, né? Então, isso soa muito irritante, me perdoem. Muito profundo. Não é qualquer pessoa no sentido que, querendo ou não, eu entendo que tem gente que é um pouquinho mais fechada, que é mais tímida. Claro que muita coisa a gente aprende na vida, a gente aprende trabalhando, a gente aprende com outras pessoas. Na porrada. Exatamente, Fernanda. Mentira. Mas eu tenho amigos que me perguntam como você foi trabalhar na Disney. Daí eu fico tipo, nossa, gente. Obrigada, não. Eu sou tão estranha assim. Eu sou fechada, mas... né? Amigos, pra que eu preciso de inimigos, né? Mas, enfim. Mas tô aqui, né? Construir minha carreira na Disney. Exato. Nojenta. Chupa! Desculpa aí. E daí um ponto muito importante que é necessário ressaltar, tá, gente? O recrutamento do Cultural Exchange Program, ele é destinado a quem nunca participou de nenhum processo seletivo no Walt Disney World Resort em Orlando, na Flórida, ou na Disneyland, na Califórnia. Então, se você já fez algum tipo de programa de intercâmbio com a Disney em Orlando ou com a Disney na Califórnia, esse programa já automaticamente te descarta e o processo seletivo para outros programas é completamente diferente, é num outro site. Também tem o link no site da STB, caso esse seja o seu caso. Sim, infelizmente. Então vale a pena visitar. Não dá para fazer. Assim, infelizmente você não faz esse, mas tem outros. Mas você consegue fazer outros programas. Na minha época, o meu segundo CP em 2013, foi 2014, foi o último ano que eles aceitavam Illuminais, né? Eu quero desabafar aqui que esse é o trauma da minha vida, porque quando eu conheci o ICP, dava para fazer 2 ICPs, então eu tinha tudo planejado na minha vida, que eu ia fazer o ICP 14 e 15, né? E depois eu ia lá e ia fazer o próximo 15 e 16, né? Isso, perdi a conta aqui. Exato. 15 e 16 ia fazer em outra função. Mas aí a Disney não deixou mais no meu ano, então Mas exatamente para dar oportunidade para mais gente. E sabe o que eu acho que aconteceu? Esse foi um ano do 12 e 13 que eu fiz o primeiro. O 13 para o 14, muita gente aplicou. Muita gente mesmo. Então, a maioria dos meus amigos que fizeram o primeiro também fizeram o segundo. E eu acho que isso ficou meio injusto. Depois que eles mudaram, eu falei, faz sentido. Porque foi muita gente de novo, sabe? No ano seguinte. Eu conheço pessoa que fez 13 CPs. Nossa. Então. Eu tenho o caso de uma amiga que ela fez 13 CPs. Sim. Porque, querendo ou não, é um trabalho, assim... legal, sabe? É um trabalho fácil de você aplicar, é uma experiência muito bacana, então eu entendo as pessoas quererem fazer de novo. É muito caminho sem rumo vocês entrarem nessa vida, porque muito provavelmente vocês vão querer repetir.
Não dá pra Só se superar. tiverem muito bom senso. Se tiverem muito bom senso, Acho que esperarem, ok. Mas aí Senão você vocês não vão vai ter ficar... aplicado pra Disney no primeiro lugar. Mentira, se você tiver bom senso. Mentira, gente. Porque depois que você entra nesse mundo é meio difícil sair. A gente Exato. conhece, assim, todos Não os dá nossos pra amigos hoje. Eu conheci uma pessoa há pouco tempo e eu falei, não sei o que, meu amigo da Disney, meu amigo da Disney. E a pessoa falou, caralho, mas só tem amigo da Disney? Pode falar palavrão em podcast? Pode, né? Pode. Um podcast é meu, eu falo o que eu Desculpa quiser. aí, gente. A gente... Gente, todo mundo aqui é adulto. E aí eu fiquei tipo, sim, todos os meus amigos são da Disney. Que bosta, né? Todos os meus amigos são da Disney. Nossa, que ruim. Também. Desculpa aí, obrigada pela parte que me toca. Eu ia falar, nossa, o que você tem contra mim, garoto? Não, mas, gente, Não, mas porra, é né? verdade. É uma coisa que vocês têm que levar em consideração, porque você vai fazer amizade com não só brasileiros de outros lugares do Brasil, mas com pessoas do mundo inteiro, e que você também vai ter um amigo que provavelmente a gente às vezes brinca e fala que o rato une nada separa, porque você continua com as amizades, você continua falando com as pessoas. Você pode não falar diariamente com as pessoas, você pode falar diariamente com as pessoas. Exatamente. E a amizade tá lá, tá esse ponto comum, porque você dividiu uma experiência única com essas pessoas, então ninguém mais vai saber o que você viveu naquele momento além dessas pessoas. Nossa, emocionado. Eu tô aqui Gente, chorando. isso é muito profundo, Eu tô tipo, pode falar palavrão? E os outros não, porque na sua alma, gente. Mas enfim, acho que a gente falou um pouco sobre o processo seletivo. Eu acho que, e sobre a experiência em si, né, uma experiência muito única. A gente não queria abrir tanto para o que é o trabalho em si, porque querendo ou não, na internet tem muita coisa para vocês acharem sobre o que é o trabalho, como é a experiência, tem vlog, a gente vai postar também no Instagram, e se vocês quiserem stalkear a gente também fiquem à vontade. Mas a gente queria falar mais sobre coisas assim mais detalhadas do processo e da experiência no geral. E acho que por isso a gente podia falar também um pouquinho de dicas pessoais do que a gente meio que aprendeu nesse tempo. Deixa E eu o só que a gente acrescentar uma coisa. Desculpa cortar. Claro. O programa a gente falou que ele tem de 2 a 3 meses, mas uma coisa que vale a pena ressaltar também para vocês, gente, é que vocês não vão lá, vão trabalhar e vão vir embora. Terminado o seu programa, você tem 30 dias, que é um grace period, período que é de dado... graça. Exatamente. Perfeito, verdade, tinha até que é como esquecido se disso. fosse uma permissão de extensão de seu visto, que você tem 30 dias para ficar nos Estados Unidos como turista viajando. Então, no dia que acaba seu programa com a Disney, você tem mais 30 dias para passear pelo país. Não precisa tirar visto de turismo, se for para isso. Quer a família, tô aqui, minha família quer aproveitar e quer vir me visitar, ótimo, seu visto já está garantido de ficar mais um mês passeando pelo país. Exato. Só que saiu dos Estados Unidos, para voltar tem que ter visto de turista. Então, assim, vou fazer um cruzeiro, perdeu o visto, galera. Vou pro México, visto de turista para entrar de novo. Lá e come uns tacos. Exato. Bem melhor. Os nachos, nossa, gente. Vai lá fazer o tour da tequila no México, gente, eu entendo, mas daí tira o visto de turista se for esse plano. Mas ninguém bebe tequila aqui, menina. Para de falar de tequila, pelo amor de Deus. salivando. Para de falar de tequila, pelo amor de Deus. Pelo amor de Mas Deus, enfim, eu acho que é um ponto que vale falar para vocês que é benefício, porque vocês já vão também poder fazer isso, entendeu? E vocês vão ganhar em dólar, né? Então... Quem converte não se diverte. Amo. Mas você não vai converter porque eles já vão ter ganhado em dólar. Você não vai converter nada. Então, enfim, gente, acho que dicas. As dicas. Você quer começar? Eu posso dar uma dica? Pode, por favor. Claro. Eu acho que é importante na entrevista... deixa eu dar a dica, porque acho que, né? Eu acho que é importante você ser você mesmo, né? Não é visto muito 100% a sério também, mas seja... Como chama? Não fique tão nervoso. É uma conversa normal, é uma pessoa normal que já passou por isso que você passou. Eu estava lá entrevistando e eu já fui uma pessoa que estava fazendo parte do processo. É outra coisa muito importante, gente, contato visual. Pelo amor de Deus, se a pessoa te perguntar, olha para ela. Não olhe para o chão, não olhe para o seu amigo, não olhe para sua mão, olha para a pessoa. Isso é muito importante para eles também. É mais isso, assim, vai tranquilo, tenta dar o seu melhor, assim, não fique muito encucado com, tipo, putz, falei tal coisa errada, porque aí você começa a ficar nervoso, você começa a gaguejar e, sabe, uma coisa leva a outra. Então, vai tranquila, é uma conversa normal. E é isso, contato visual.
seja contente, alegre, demonstre que você quer estar lá, né? Outra coisa que é importante, porque muita gente parece que vai morrendo. Uhum. A gente é nervosa, assim, a gente entende, todo mundo já passou por isso, ainda mas mais quando é diferente. Mas é diferente de nervosismo, você vê que a pessoa tá nervosa, é diferente de você sabe que a pessoa tá lá, mas a pessoa não quer tá, sabe? São duas percepções diferentes. Então você tem que demonstrar interesse, tem que, sabe, não ir com aquela tipo, ai, é um saco tá aqui, eu sei que é um saco tá aqui. Eu também não queria ficar lá 12 horas entrevistando 500 pessoas num dia, que era um saco. Mas sabe, você tem que... É um momento importante para você, e isso pode mudar muita coisa na sua vida, então... E lembrando, essa impressão que você vai deixar é a impressão que vai ficar de você. Você não vai ter outra oportunidade de mudar a opinião de ninguém. Então, assim, pense muito bem no que vocês vão deixar. Exato. Porque... Eu falei, não existe resposta certa e errada. Tipo, você perguntar, o que você gosta de fazer? Tipo, putz, se eu falar que eu gosto de ir pra festa, vão achar ruim. Se eu gosto de ficar em casa, vão achar ruim. Não é isso. Não tô avaliando os seus gostos pessoais, sabe? Não é nada pessoal. É inteiramente profissional. É o jeito que você se coloca, o jeito que você responde, o jeito que você se porta. Até porque então, é um volume grande de gente. Se você não demonstrar interesse, a pessoa que vir depois de você demonstrar interesse, ela vai ficar muito mais marcante, na minha opinião. Exato. Com certeza. E eu acho que uma coisa... Alguma dica, Gus? Falaram também... acho que uma coisa importante também sobre o processo seletivo é que erros acontecem, sabe? Muita gente fica noiada, fica com aquela coisa de, meu Deus, eu tenho que falar tudo exatamente desse jeito que eu planejei, ou, eu não posso ter um errinho de inglês. Gente, as pessoas entendem que inglês não é a nossa língua materna, não é a nossa língua que a gente está acostumado a falar. É ótimo que a gente consiga se comunicar em inglês, mas não é nossa língua, sabe? Querendo ou não, nós somos humanos, que a gente fala português errado o tempo todo. Então, imagina você estar nervoso numa entrevista de trabalho, então é ok, tudo bem, sabe? Acontece. O próprio nativo vai errar a gramática ocasionalmente, gente. Não é uma coisa assim, nossa, eu preciso ser... Sim. A gramática da língua inglesa. Se eu falar uma coisa... A não ser que você fale uma coisa muito absurda, né? Claro, não, mas tipo, não faça sentido nenhum. Sim, mas se alguém te perguntar se você fala espanhol e você olhar e falar si hablo espanholito, né, assim, toma cuidado também com isso, gente. Não vai inventar uma coisa que vocês não fazem, tá? Eu tenho amigos que falaram uma palavra em português sem querer, falaram tipo, ou falaram alguma coisa. É uma coisa mais normal. Ou então, tipo, você fica lá, because I worked with, blá, blá, né? Aí a pessoa fica tipo, putz, falei, né? Meu Deus do céu. Acaba isso acontece, sabe? Isso não, segue, continua, é uma conversa, sabe? As pessoas estão ali e entendem. E segue o fluxo do entrevistador. Muito provavelmente, às vezes... Da minha experiência, por exemplo, nas minhas entrevistas, a recrutadora começou falando português comigo, daí uma vez ela avisou que ela ia trocar para o inglês, na outra vez ela já trocou automaticamente para ver meu tempo de resposta, em partes também. E segue o ritmo, gente. Vai seguindo o que estiver acontecendo lá. Exato. Eu acho que... Não tenho medo de perguntar também. Não acho que, se fizer tal pergunta para ela, meu Deus. Olha e fala, desculpa, eu não entendi. Você pode repetir? Repete em inglês, não tem problema. Às vezes ela explica para você de outro jeito em inglês e a coisa faz sentido. Exato. Isso aí não cai pedaço, gente. Não. Assim, só tentem também não parecer que vocês têm todas as suas respostas ensaiadas na ponta da língua também, tá, gente? Exatamente. E eu acho que uma dica, agora que a gente falou de processo seletivo, mas uma dica importante que não é de processo seletivo, sobre o programa em si. A gente falou tanto de processo seletivo hoje, mas acho que sobre o ICP no geral, acho que uma das coisas mais importantes é que cada um tem a sua experiência. Então, nós três tivemos meio que a sorte de a gente amou trabalhar na Disney, foi incrível. Mas pode muito bem ser que não seja isso tudo para você, pode muito bem ser que seja diferente para você. As pessoas são diferentes, cada um tem sua perspectiva. Eu acho que muita gente vai com a cabeça fechada de que vai ser aquela única coisa linda, maravilhosa, cheia de pixie dust, com um Mickey te acordando toda manhã para ir trabalhar. E não é, sabe? É trabalho. Não é. Você tá indo para trabalhar. Né? Então, obrigado, gente. Acho que a gente falou demais, mas a gente só queria meio que dar um pouco da realidade também, porque querendo ou não, tem muito vídeo, tem muita informação online, mas acho que é legal a gente falar um pouco da nossa versão, de pessoas que já voltaram, já fizeram outros programas, sobre o que é meio que essa primeira experiência na Disney. A gente espera que vocês tenham gostado, a gente falou a beça.
Mas Isso, não me arrependo. Não me arrependo. É muito. Parabéns aos que resistiram bravamente. Muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida de CP, por favor, perguntem lá no Dreamate ou sobre Disney, é isso que a gente faz, né? Então, busquem a gente também, estamos aqui para vocês. E aí, no próximo episódio, a gente vai continuar falando sobre experiências de trabalho na Disney e a gente vai falar um pouquinho mais sobre outro programa chamado Part Reader. Exatamente. Acho que a gente vai falar de vários, na verdade, né? Guest Relations, Part Reader, a gente vai acabar falando de tudo, eventualmente, gente. Enfim. E assim, a gente fala de tudo que dá. Para vocês saberem, quando o podcast for, a gente vai sempre estar pondo no Instagram, quando tiver o podcast, Spotify. E no Facebook. Isso. A gente vai divulgar, né? Exatamente. Exato. O conteúdo mais detalhado sempre no blog. Corre lá no Instagram, que ainda tá tendo sorteio, dá tempo de participar. Eu vou falar isso toda vez até esse sorteio acontecer, gente, desculpa. Exato. Vai ter passado o sorteio, a gente vai estar falando disso ainda. Exato. Ainda tá tendo sorteio lá no Instagram. Tá bom, olha, gente, no mês de outubro ainda tá valendo o sorteio, tá, gente? Amo. Mas enfim, gente, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. E, gente, muito obrigado, meninas, pela participação. Eu vou... Infelizmente, falei todos os podcasts. Não tô desistindo. Ai, que droga. Tá bom. Enfim, beijos. Tá bom, gente. Boa noite pra todos, porque pra gente é noite. E vida que segue. Valeu, falou. Beijo. Até mais. Gente. Beijo. Beijo.